No sexto dia da criação, Deus fez o homem, fez o Adão. Agora vamos procurar cada detalhe do grande Adão. Cadê o ombro? Tá aqui. Cadê o nariz? Tá aqui. Cadê o joelho? Tá aqui. E o cotovelo? Também tá aqui. Cadê a mão? Tá aqui. Cadê o pé? Tá aqui. Cadê a orelha? Tá aqui. E a cabeça? Também tá aqui. No sexto dia da criação, Deus fez o homem, fez o Adão. Agora vamos procurar cada detalhe do grande Adão. Cadê o queixo? Tá aqui. Cadê o umbigo? Tá aqui. Cadê a testa? Tá aqui. Cadê a perna? Também tá aqui. Cadê o Tá olho? aqui. Cadê o braço? Tá aqui. Cadê a barriga? Tá aqui. E a panturrilha? Também tá aqui. Assim também Deus nos criou
Olá, boa noite! Estamos aqui para mais uma live do nosso culto de oração. Vamos orar? Você quer orar? Você precisa orar? Precisa, né? Eu preciso. Nós precisamos. Se você não tem nenhum problema na sua vida, se está tudo correndo bem, você precisa orar? Precisa. Porque é orando que nós falamos com Deus. É orando que nós nos aproximamos dele. E nessa live de oração, eu queria orar com você. Eu queria orar por você. Daqui a pouco teremos um momento especial de oração. Mas antes eu quero agradecer por você estar aqui. E já que você está aqui, com muito carinho, e eu sou muito feliz por você estar aqui, que tal você curtir e compartilhar? Curtir por quê? Porque olha só, imagine você tá passando pelo Face aí ou pelo YouTube, porque essa mensagem ela vai estar no Face e no YouTube ao mesmo momento. Você está passando no Face ou no YouTube e você vê lá uma curtida. Se você não vou ver, eu não vou assistir isso aqui não. Ninguém curtiu isso aqui. Agora se todo mundo curtir, rapaz, olha só a quantidade de gente que curtiu isso aqui, eu vou ver pelo menos um pedacinho. Agora imagine se você compartilhar. Você que está assistindo, porque ou você é meu amigo, ou você é amigo de alguém que compartilhou. E aí a pessoa compartilhou, você foi e começou a acompanhar. Agora imagine se você compartilhar também. Outras pessoas poderão acompanhar. E de repente a mensagem da palavra de Deus hoje pode fazer diferença na vida dessa pessoa. Pode fazer diferença na sua vida. E eu oro para que faça diferença na minha vida. Então por isso que eu peço, compartilhe, curta e ore. Ore pelas pessoas que estão participando, ore para que essa mensagem possa fazer diferença na vida delas, tá? Eu sou muito grato por você participar, por você compartilhar, por você interagir com a gente. Eu saber que você está ali é muito bom para mim. Eu fico muito feliz, eu sou muito grato a Deus por poder estar aqui, abrir a palavra de Deus e falar do amor dele, da graça, da salvação, de perdão, de milagres. Eu sou muito grato por esse privilégio que eu tenho. Eu quero agradecer aqui o Vinícius Rocha. Vinícius é um dos anciãos jovens aqui da nossa Igreja Central de Extrema. O Vinícius é um cara fora de série, um braço direito, sempre que eu preciso dele, está sempre disposto a ajudar. E se você está acompanhando os cultos aos sábados e domingos pela internet, eu queria te dar uma dica. O Vinícius, todo sábado, quando não é ele, é o Jefferson, todo sábado está transmitindo o nosso culto aqui da Igreja Central. Eu estou apontando para cá porque eu moro próximo à igreja. Aqui é a igreja, ali é a igreja. Na rua de cima é a Igreja Central. Eu moro aqui pertinho. Então, todo sábado, 9 horas da manhã, o Vinícius, pelo Facebook dele, ele está transmitindo o culto do sábado pela manhã, que é o resumo da lição, momento de adoração, de louvor e a mensagem. E no domingo, ele está transmitindo pelo Facebook dele a série que nós estamos tendo aqui na Central com o nosso irmão Ailton, um dos anciãos aqui dessa igreja, O Incomparável Jesus Cristo. Uma série fantástica. E você é nosso convidado. Então, mandar um abraço e o meu agradecimento pela parceria do Vinícius. Eu vou colocar aqui na descrição dessa live o Facebook do Vinícius. Se você quiser acompanhar, no sábado você entra pelo Facebook dele, coloca lá ele como amigo e aí você vai poder acompanhar a live do nosso culto de sábado. Tá bom? Um abraço para o meu amigo Betinho, lá de Resende. Esse cara é fora de série. Ele tem um amor muito grande pelos desbravadores, mas ele tem um amor muito, muito grande também pelos escoteiros. O Betinho, ele é incrível. Ele ajuda os escoteiros, ele ajuda os desbravadores. Então, um grande abraço, Betinho, com esse coração grande que ele tem para ajudar aí as nossas crianças. Um abraço também para a Vilma, da igreja de Itapeva, o Edson, o Daniel, a Isa, o Felipe, o Edja. Que Deus abençoe vocês, saudade de vocês e do pequeno grupo que a gente fazia aí, que eu ia algumas vezes no sábado
no sábado à noite. Então, um abraço para vocês e um abraço para suas meninas também. Cuida bem delas. Um abraço também para Madalena, para o José. Nós estamos fazendo uma semana de oração jovem online fantástica com o pastor Samuel Camilo. O pastor Samuel Camilo é um pastor incrível. Ele já foi departamental de jovens, desbravadores, aventureiros. Hoje ele está no distrito e ele foi transferido de distrito recente, vai pegar um novo desafio, mas o primeiro desafio dele é falar com a gente. É falar aqui para a nossa juventude. Pastor Samuel Camilo, um grande amigo, Deus abençoe ele. E se você quiser acompanhar, começou no sábado, vai terminar na sexta-feira. Vai ter na descrição aqui também o link. Eu não sei se eu consigo colocar o link do Instagram, vou tentar. Mas o link do YouTube eu consigo colocar, é do Extremamente Jovem, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, é Extremamente Jovem. Coloca lá no YouTube, Extremamente Jovem, ou então coloca no Instagram, Extremamente Jovem, aí você vai ter acesso. Começa às 8 horas, ou seja, tá quase começando. Terminando aqui, eu vou correr para lá, e o meu convite é que você corra também. Participe lá, tá tendo mensagens incríveis. Tá bom? Então vai ser muito bom se você estiver lá com a gente. Um abraço também para Leda Serafim. Que Deus te abençoe, Leda. Nós vamos orar. Como sempre, antes da oração, nós teremos a história das crianças. Já está começando a música. Então vamos à história das crianças e logo em seguida vamos ao momento de oração. Coloca aí o seu pedido de oração para que a gente possa orar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Há muito tempo atrás, nasceu um bebê. Normalmente, em nossos dias, quando uma mãe está grávida, ela prepara um enxoval para o seu pequeno. Nesse enxoval estão as roupinhas e os objetos que o bebê usará quando nascer. A maioria dos bebês nascem no hospital, mas esse bebê não nasceu em um hospital. Ele também não recebeu um enxoval quando nasceu. A sua mãe Maria estava grávida, com uma barriga muito grande, prestes a dar à luz, e ela e José, seu esposo, precisavam fazer uma grande viagem. Eles viajaram uma longa distância e quando chegaram em Belém, já era o momento de Maria dar à luz. E eles saíram em todas as casas, batendo nas portas, pedindo que alguém os recebesse, pois Maria precisava ter o seu bebê. Mas ninguém recebeu Maria e José em sua casa. Apenas uma pessoa deixou que eles ficassem no estábulo. O estábulo era o lugar onde os animais viviam, um lugar sujo e desagradável. Quando o bebê Jesus nasceu, Maria e José, seus pais, o colocaram numa manjedoura, o local onde os animais comiam. Alguns pastores vieram adorar o bebê Jesus e trouxeram presentes. Eles vieram porque o anjo Gabriel anunciou que o Rei do Universo havia nascido. O bebê Jesus nasceu em um lugar simples, mas foi muito amado. Algumas pessoas pensam que o Natal é apenas presentes, comidas gostosas
reencontrar amigos e parentes, essas coisas são muito importantes e nós vivemos elas no Natal. Porém, o mais importante do Natal é o nascimento do bebê Jesus, o nosso Salvador. E Jesus, sendo o Rei do Universo, deixou o céu e veio a essa terra, nasceu como um bebê. Foi colocado em uma manjedoura, num estábulo, e viveu de uma forma simples, porque Ele ama a mim e ama você. E a Bíblia tem um texto muito especial. Ele está escrito em Isaías, capítulo 9, verso 6, e diz o seguinte: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Vamos orar? Bondoso Deus, nós agradecemos porque Jesus veio a essa terra morrer por cada um de nós e também porque Jesus é o verdadeiro significado do Natal. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podemos orar? Já colocou seu pedido de oração? A gente tem orado toda semana por algumas coisas específicas, para grupos específicos. Eu quero continuar intercedendo por eles, colocá-los em oração. Peço que você ore também, de uma maneira muito especial, orar para que Deus traga conforto àqueles que estão perdendo seus entes queridos, para que Deus os ampare e os conforte nesse momento, não só porque estão perdendo para o Covid, mas estão perdendo para outras doenças também. Na semana passada, se me foge a memória, acho que foi o Marcos, lá de Munhoz, que pediu oração para que saiam as vacinas. E parece que tem 2 grupos de vacina, um da Oxford, outro que vem da China, e vai ficar pronto, qual que vai ficar pronto primeiro, qual que é melhor. Para mim não faz diferença. O importante é vir vacina comprovada, boa, com qualidade, para que possamos dar mais segurança às pessoas nesse momento. Então vamos orar para que Deus ele possa iluminar os cientistas, os médicos, os pesquisadores, para que dê tudo certo aí nessas vacinas que está sendo produzida e que os interesses políticos sejam deixados de lado. A gente sabe que não vai, mas que Deus ele possa nos guardar e proteger nesse momento. Então vamos orar? Se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido e bom Deus, mais uma vez, Senhor, nessa quarta-feira, queremos te louvar, queremos te adorar, Senhor, porque apesar das circunstâncias, até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. E nesse mundo mal, Senhor, queremos nos colocar, Senhor, aos teus pés. Estamos aqui, Senhor, na tua presença porque confiamos no teu poder, confiamos na tua mão poderosa, confiamos que tu és um bom Deus que nos ama. Por isso queremos colocar, Senhor, as pessoas que amamos em tuas mãos. Queremos colocar, Senhor, os pedidos que foram feitos aí nos comentários, Senhor, em tuas mãos, para que o Senhor realize o milagre. Pai, que sabemos que um dos maiores milagres é o perdão e por isso estamos aqui, pedindo, Senhor, que o Senhor nos perdoe os pecados. Somos falhos, Senhor, somos fracos e precisamos, Senhor, de Deus e Espírito Santo na nossa vida. Mas precisamos também, Senhor, da tua mão poderosa para abrir, Senhor, as portas de emprego para os teus filhos. Para curar, Senhor, a doença, curar o mal, curar a depressão, curar o câncer, curar o Covid. Pai querido, os hospitais estão cheios, muitos deles. E muitos deles, Senhor, não estão nem com pessoas com Covid, mas estão cheios de pessoas que precisam da tua mão. Pai querido, age de maneira poderosa. Traga paz, traga esperança à vida das pessoas. Queremos nos colocar em tuas mãos, pedir que o Senhor venha nos guardar e nos proteger. Temos orado, Senhor, todos os dias e todos os cultos aqui da nossa live de oração por um grupo especial que estão à frente de batalha, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa protegê-los.
Queremos pedir, Senhor, por nossas igrejas. Algumas estão abrindo, outras ainda não podem abrir, mas o Senhor possa visitar cada membro, Senhor. Que eles possam sentir a Tua presença, mesmo estando longe do templo, Senhor, para que eles tenham certeza de que eles são a igreja. Eles são o templo do Espírito Santo. Nós fomos chamados por Ti para fazer diferença, Senhor. Que o fato da igreja estar fechada em alguns lugares, Senhor, não faça nenhuma diferença, mas que possamos continuar sendo testemunhas do Teu amor aonde estivermos. Pai querido, queremos abrir a Tua palavra e pedir que o Senhor nos fale mais uma vez através dela, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Você já leu a Bíblia toda? Assim, de Gênesis a Apocalipse? Já? Eu já li. Sou um pastor, né? Eu já li. E eu já fiz essa leitura que a gente faz de capa a capa, a gente chama de ano bíblico. De ano bíblico. Geralmente leva um ano. Eu já fiz esse ano bíblico através de áudio também. Eu tinha um CD que tinha a Bíblia em áudio e eu colocava num pendrive não, no MP3. MP3 player. E eu colocava, eu ia para o trabalho ouvindo a Bíblia, eu voltava ouvindo a Bíblia. Eu era professor de informática, às vezes eu tinha intervalo entre uma aula e outra, eu estava ouvindo a Bíblia, eu na hora do almoço ouvia a Bíblia, voltando para o trabalho ouvia a Bíblia, ia para a igreja ouvindo a Bíblia, voltava da igreja, o tempo todo eu estava ouvindo a Bíblia. Em menos de um ano, eu fiz esse ano bíblico em áudio. Você sabia que você consegue ler a Bíblia em 3 meses? Eu tenho um amigo, ele é pastor de uma denominação, quando eu conversei com ele, há mais de 10 anos atrás, ele tinha lido a Bíblia 36 vezes. Joel, um grande amigo, músico também, canta muito. Joel Marinho. E aí ele tinha lido a Bíblia 36 vezes naquela época. Ele lia a Bíblia em um mês. Ele lia a Bíblia em um mês. E aí eu conversando com um pastor, amigo, ele falou assim, olha, a gente consegue fazer um plano de leitura de 3 meses. Para ser mais tranquilo do que o Joel, você lê de 10 a 15 capítulos por dia, que vai dar mais ou menos 1 hora, e no final de 3 meses você consegue ler, você leu toda a Bíblia. É uma leitura estirada, você não vai estudar a Bíblia, você vai ler. E essa leitura e ficar ouvindo a Bíblia, isso vai ajudar para quando você sentar para estudar a Bíblia, aquilo que você vai estudar, você já leu, você já ouviu, você já leu outras vezes, ele está mais claro. Quando você for ler, você já conhece o assunto, você já sabe do que se trata, você já sabe o que diz num lugar, o que diz em outro. Então fica prático estudar dessa forma, fica fácil para você entender algumas questões. Tudo bem. Você não leu a Bíblia. Você não conseguiu completar o seu ano bíblico. O que te atrapalhou? Em que momento você desanimou? Eu posso falar uma coisa? Se você quiser escrever aí, pode escrever. O que te desanimou? Por que você parou? E talvez no ano seguinte você foi e voltou em Gênesis de novo e começou a ler e parou no mesmo lugar. Deixa eu ver se eu adivinho. Foi na genealogia? Fulano é filho de ciclano que quando tinha tantos anos teve filhos e filhas, que nasceu fulano, que saiu ciclano e blá 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 blá. E aí você desanimou com isso, era muita coisa, muito chato, e aí você parou. Desanimou e no ano seguinte a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. Acertei? É isso que desanima você? Você não gosta de genealogia? Eu posso... não acho que não penso que eu sou estranho, tá? Mas eu gosto de genealogia. Eu descubro muita coisa lendo a genealogia. Eu descubro o motivo de algumas coisas que acontecem. Aconteceu tal coisa. Puxa, mas por que fulano agiu dessa forma? Aí lá na genealogia eu descubro o porquê. Você já ouviu falar de Aitofel?
Aitofel, ele era um conselheiro de Davi. Que de repente, quando o filho de Davi decidiu tomar o rei, ele ficou do lado do filho de Davi e fazendo de tudo para que o filho de Davi enviasse ele para matar Davi. E aí quando eu li isso, eu pensei, por quê? Sabe o que me ajudou a entender o porquê? Foi a genealogia. Através da genealogia, eu entendi por que ele estava agindo daquela forma. Aí você vê um povo prejudicando ali o povo de Deus, o povo de Israel. Por quê? Lá na genealogia, lá no passado, lá atrás, você descobre como que esse povo surgiu. Qual foi a treta? E aí você vê o que aconteceu. Por exemplo, muitas das coisas que estão acontecendo lá no Oriente Médio, aquela briga de território, a briga de religiões, aconteceu lá atrás, na genealogia de Abraão, Isaac e Ismael. E aí nós estamos colhendo os frutos, alguns podres, até hoje. Genealogia. Mas eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Mateus. Eu queria ler com você o início de Mateus. Poucas pessoas gostam de genealogia, mas o que tinha na cabeça de um autor de um dos evangelhos de começar o seu livro com genealogia? Quem que começa um livro com genealogia? Mateus. Mateus começa um livro com genealogia. Cada evangelho ele foi direcionado a um grupo específico. E o livro de Mateus ele foi direcionado aos judeus, ao povo hebreu. Mas vamos ao texto. Mateus capítulo 1, no verso 1. Acompanhe comigo a leitura. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed. Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão a Abias. Abias a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão. Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão a Acais. Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amon. Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi ao exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Só essa parte aqui do verso 17 aqui dessas gerações daria uma pregação, explicar esse detalhe do 14. 14 é 2 vezes 7, né? E aí tem o porquê disso tudo, tem um detalhe aqui, o porquê 14. Tem algumas implicações aqui, mas não é o meu objetivo hoje com vocês. Eu queria perguntar o que vocês notaram nessa leitura. Que lição você pode extrair dessa leitura aqui? O que te chamou a atenção nessa leitura da genealogia? Não é comum começar com a genealogia. Mas uma das coisas que Mateus está querendo deixar claro é de onde que Jesus veio.
De onde que Jesus veio? Mateus ele queria deixar claro de que Jesus ele era o Messias, o Cristo, o ungido, o prometido. E se ele não começasse dessa forma, mostrando que Jesus ele era da linhagem não apenas de Davi, mas da linhagem de Abraão, o pai Abraão, o filho do rei Davi, que ele era da linhagem de Davi, que ele era da linhagem de Abraão, ele tinha que mostrar isso, porque se ele não começa dessa forma, todo o resto não seria interessante para eles não dariam crédito. Mas quando ele coloca aqui para que as pessoas, o leitor hebreu, ele lê o livro de Mateus, ele entende, mas espera aí, Jesus é da linhagem de Davi, linhagem real. Mais do que linhagem real, ele é da linhagem de Abraão. Ou seja, ele é lá do início. Ele faz parte, é uma linhagem perfeita. Então, com isso, eles conseguiriam ler o resto, ter acesso ao o restante do conteúdo em mente. Ele pode ser o Messias. Tudo que falam dele aqui, todas as histórias, pode ser que realmente ele seja o Messias. Tá. O que mais você notou? Conseguiu perceber alguma coisa? Algum detalhe? Eu quero te chamar a atenção para alguns nomes. Não vou falar de todos os nomes. Não temos tempo. Daqui a pouco a gente tem que correr lá para outra live. Mas eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Primeira coisa. O verso 2, né? Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó. Eu já preguei aqui para vocês sobre os heróis da fé. E eu vou falando sobre alguns heróis da fé e as coisas boas deles. E depois eu falo sobre alguns outros e eu sento a lenha. Eu falo mal deles, eu ponho o dedo na ferida. Eu falo do pecado deles, mas a Bíblia fala pela fé Jacó. Quem foi Jacó? Jacó foi um cara mentiroso, enganador. O próprio nome dele tem a ver com isso. A enganação, querer se dar bem. Ele brigando no ventre da mãe, ele brigando ali com o irmão, e quando o irmão nasce, ele segurando o calcanhar do irmão. Dois povos brigando, dois povos lutando. E aí ele cresce tentando tomar a primogenitura do irmão, até que ele acha um jeito, e depois ele engana o pai, ele vai lá, foge por causa disso, tem consequências, o que você faz tem consequências, ele foge, no caminho ele encontra Deus, depois ele vai lá para a casa do seu tio Labão, lá ele usa recursos para enganar o seu tio, para aumentar o seu rebanho, tem toda uma história. Esse cara mentiroso, esse cara enganador, está aqui, na linhagem de Jesus. Eu quero chamar a atenção para o verso 10. Ezequias gerou a Manassés. Sabe quem é esse Manassés? Foi um dos piores reis que o povo de Israel teve. Um dos piores reis que o povo de Israel teve. A gente vai ter muita surpresa quando chegar no céu. Qual que é a maior delas? Hein? Qual que é a maior surpresa que você vai ter no céu? Sabe qual a maior surpresa que eu vou ter no céu? É eu estar lá. Essa para mim vai ser a maior surpresa. Eu quero ir. Eu estou buscando ir, estar na presença de Deus, mas eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Então a maior surpresa para mim vai ser eu estar lá. A outra surpresa vai ser eu não encontrar alguém que eu tenho certeza que vai. E aí eu vou descobrir no milênio o porquê que ele não está lá. E qual a outra surpresa? É alguém que eu acho que nunca estaria lá, vai estar.
Você sabe quem que foi Manassés? Manassés foi o rei que mandou matar o profeta Isaías. Sabe como é que Isaías morreu? Segundo o que dizem, a tradição. Flávio Josefo, ele fala sobre isso. Manassés, ele mandou matar Isaías cerrado. Colocaram ele dentro de um tronco e cerraram Isaías ao meio. E assim foi que Isaías morreu. Ah, sabe qual detalhe? Manassés era primo de Isaías. Então esse que foi o pior rei, segundo alguns, o pior rei do povo de Deus, que mandou matar o próprio primo, profeta de Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Entrou aqui na genealogia de Jesus. Na história de Jesus, na genealogia de Jesus, ele está aqui. Mas eu queria chamar a atenção para outros 5 detalhes. Qual é o outro 5 detalhe? Não é comum você encontrar nome de mulheres em genealogia. Só que na genealogia de Jesus você encontra 5 mulheres. Eu quero falar o nome delas. Tamar, no verso 3. No verso 5, nós encontramos 2. Raabe, Ruth. No verso 6, nós encontramos Berseba, no verso 6. E lá no verso 16, nós encontramos Maria, que foi mãe de Jesus. Nós encontramos 5 mulheres, mas não são qualquer mulheres. Foram escolhidos a dedo. Vamos começar aqui com Tamar. Quem foi Tamar? Tamar era uma cananeia. Logo depois que venderam José, Jacó teve vários filhos, dentre eles José, que foi vendido pelos irmãos, e Judá. Judá, logo depois desse episódio da venda de José, que os midianitas levaram, coisa e tal, ele foi para outro lugar e ali ele se casou, teve 3 filhos. Um de seus filhos casou com Tamar e morreu. Aí a lei dizia que o outro filho poderia tomar como esposa aquela mulher, Tamar, e dar filhos, herança, ao irmão que morreu. Fez isso. E ele morreu também. Sobrou quantos filhos? 1. E a promessa que quando o menino crescesse, ele tomaria Tamar como esposa. E o menino estava crescendo e Judá não deixou. O que Tamar fez? Ela se vestiu como prostituta, encontrou Judá, se deitou com ele, engravidou dele e teve um filho dele. E agora essa mulher, ela entra na genealogia de Jesus. Não fazia parte do povo de Deus chamado ali, Abraão. Ela não fazia parte, mas ela fez parte da genealogia de Jesus. Outra mulher, essa não se vestiu de prostituta. Ela era prostituta. Raabe. Ela era prostituta. Alguns dizem que ela, além de ser prostituta, de ganhar vida com prostituta, ela era também prostituta cultual, como se fosse uma sacerdotisa, que ela ia para o templo e parte da adoração envolvia o ato sexual. E aí ela estava lá para servir no templo dessa forma, como prostituta cultual. Olha só a mulher que foi colocada na genealogia de Jesus. E aí ela teve um filho. Esse filho, então, casou com uma mulher. Que mulher é essa? Ruth. Quem é Ruth? Ruth é a Moabita. Tá? Quem foi Moabe? Moabe foi filho de Ló com sua filha. Ou seja, é um povo que nasceu de uma relação incestuosa. A filha mais velha de Ló embebedou o pai para que o pai tivesse descendente. Ela se deitou com o pai. E aí nasceu Moabe,
E esse povo que trouxe depois problema para o povo de Deus, de onde veio Ruth. E aí Ruth vai e faz parte agora da genealogia de Jesus. Berseba, mulher de Urias, com quem Davi adulterou. E agora ela faz parte da genealogia de Jesus. E aí lá no finalzinho vem a quinta mulher, Maria, mãe solteira. Estava prometida em casamento, mas o casamento não havia sido consumado ainda e ela engravida. Olha só a família de onde Jesus surgiu. Olha a linhagem de onde Jesus surgiu. Jesus ele veio numa época que não era vantagem ser o Messias, dizer que era o Messias, porque tinha muitos outros requisitando esse privilégio de ser o Messias, dizendo que era o Messias. E de repente Jesus ele vem numa época que não era muito bom, porque todo mundo dizia ser o Messias. E ele vem agora nascer numa família de uma mãe solteira, que era para ter sido apedrejada. Um outro detalhe interessante sobre essas mulheres é que nenhuma delas poderia ter filho. Todas elas tinham algum problema em ter filhos. Mas tiveram e fizeram parte da genealogia de Jesus. Tá, pastor, mas aonde você está querendo chegar? Eu que pergunto, você já percebeu algum detalhe aqui? Uma coisa que me chama muito a atenção na genealogia de Jesus é que a genealogia de Jesus é um mini evangelho. O que faz o evangelho? O evangelho apresenta as boas novas de salvação. E as boas novas de salvação é para quem? É para todo mundo. Jesus veio buscar e salvar o pecador. O evangelho, ele é inclusivo. O evangelho, Jesus, ele aceita a todos como estão e transforma a vida deles. O evangelho aceita você. O evangelho me aceita e me transforma para ser um servo fiel do Senhor. O evangelho de Jesus, o evangelho que ele veio pregar, que ele veio anunciar e que ele nos diz para anunciar para os outros, é o evangelho de salvação aos pecadores. Mesmo Jesus tendo sido perfeito, sendo Deus, na história dele, está cheio de gente que não presta, está cheio de pecadores, está cheio de enganadores, tem péssimos reis. Mas mesmo sendo péssimos, eles fizeram parte da história de Jesus. O evangelho é inclusivo, da mesma forma que a genealogia de Jesus, ela é inclusiva, ela inclui, ela não exclui ninguém. Porque esse pecador, esse enganador que é Jacó, ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus e teve a sua vida transformada. Raabe, eu falei de Raabe aqui, mas se você for ler a história de Raabe ali no livro de Josué, você vai ver que quando o povo está chegando para invadir, Josué ele manda os espias, e quando os espias encontram Raabe, Raabe testemunha do que ela ouviu dizer. Ela fala, olha, eu conheço a história de vocês, eu sei o que Deus fez por vocês, e eu quero fazer parte desse povo também. Eu quero esse Deus para mim. Essa prostituta, quando esses homens encontraram ela era prostituta. Mas ela falou, eu quero esse Deus para mim. Eu sei tudo o que ele fez. Eu sei como ele cuidou de vocês, como ele guardou vocês, como ele protegeu vocês, como é que ele tirou vocês aí do Egito. Os homens estão desmaiando de medo. Mas eu quero esse Deus. Pecadora, miserável. Mas a mensagem, o evangelho alcançou ela. O evangelho da salvação de Jesus alcançou ela. E ela começou a fazer parte do povo de Deus. E ela faz parte da genealogia de Jesus. E dela depois
O seu filho encontrou quem? Encontrou Ruth. A Moabita. A Moabita que também teve uma história parecida com a de Tamar, porque casou com um rapaz. Casou com um rapaz e esse rapaz morreu. O cunhado morreu. O sogro morreu. Só ficou a sogra e as duas noras. Uma voltou para casa. Não queria, mas voltou. E quando a sogra foi falar para Ruth ir embora, ela falou assim, não vou não. Não vou não. Eu vou ficar com você. Não, pode ir embora. Eu não tenho mais filho para você. Não, eu vou ficar com você. Porque agora o seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. O Evangelho alcançou essa mulher. Teve a vida destruída. Mas ela encontrou um Deus. Ela encontrou um povo. Ela encontrou o Evangelho. Que não excluiu. Que não deixou ela de lado. Mas aceitou quem ela era. De onde ela era. E ela fez parte da genealogia de Jesus. Vocês estão percebendo como é que é a genealogia de Jesus? Como é que é essa história aqui? Como é que esses nomes que veio fulano, veio ciclano, veio fulano, veio ciclano, como que isso faz diferença? Saber que na história de Jesus, na genealogia de Jesus, está cheio de pecadores e que ele aceitou a cada um e que ofereceu amor, ofereceu salvação. Manassés, um dos piores reis que o povo de Deus teve, mandou matar o próprio primo, cerrado ao meio, dentro de uma árvore, dentro de uma tora. Só que esse rei miserável aqui, ele teve um encontro com Deus. E ele se arrependeu dos pecados. E sabe o que Deus fez com ele? Deus aceitou. Deus o perdoou. Depois de toda a ruindade, depois de toda a atrocidade que ele fez, Deus o recebeu. E essa vai ser uma surpresa incrível para Isaías. Naquela manhã da ressurreição, quando Jesus vier com poder e grande glória, na sua voz de arcanjo, soada a trombeta, vão ressuscitar todos aqueles que morreram na esperança da salvação em Cristo Jesus, do ungido, do sacrifício do Cordeiro de Deus. E aí nós que estivermos vivos, vamos ser transformados e vamos ser levados para o céu. Imagine a alegria, a festa. E de repente, Isaías se cruzando com Manassés e sem entender o que está acontecendo aqui. Mas ele é profeta. Ele vai sacar. Peraí, eu não acredito que no último momento da sua história você se converteu. Você se arrependeu dos seus pecados. Eu fico imaginando Manassés com os olhos em lágrimas dizendo: meu primo, me perdoe. Eu era um pecador miserável. Eu estava longe do Senhor. Mas o Senhor me resgatou. E Ele me aceitou. E hoje eu estou aqui, meu primo. Imagina os dois se abraçando. Querido, eu não sei como que é a sua história. Eu não sei aonde você foi. Eu não sei as coisas erradas que você tem praticado. Eu sei que o Evangelho de Jesus te aceita. A genealogia de Jesus te aceita. Mas, pastor, Jesus já nasceu. Sim. A genealogia de Jesus para trás teve esse monte de pecador. Eu e você fazemos parte da genealogia para frente. Jesus, ele te aceita. Da mesma forma que o Evangelho ele é inclusivo, ele aceita todos para viver em novidade de vida ao lado do Senhor, a genealogia de Jesus também aceita todos. Você quer fazer parte da genealogia de Jesus?
Você quer dizer, Senhor, eu sou um pobre pecador, mas eu estou aqui. Eu quero ler 3 textos para você, e alguns deles eu até mencionei aqui, mas o primeiro deles está no livro de Mateus, no capítulo 11, o verso 28. Olha só o que Jesus está falando para mim e para você hoje. Vinde a mim quem? Quem que Jesus está chamando? Todos. Não alguns. Não os que abandonaram isso, que abandonaram aquilo. Não os que estão vivendo uma reforma disso, uma reforma daquilo. Não. Jesus ele está chamando todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem te alivia é o Senhor Jesus. Não é as suas práticas que vai te limpar e vai te purificar, mas quem te alivia do mal, do cansaço, da dor, do sofrimento, da angústia é Jesus. Ele quer aliviar o seu fardo. Você não precisa carregar essa dor sozinho. Você não precisa carregar essa dificuldade sozinho. Jesus ele está te chamando. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus. E muitas pessoas têm perguntado por que Jesus não veio até agora? Por que Jesus está demorando? E aí é o segundo texto que eu quero ler com você, de 2 Pedro, o livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 9. Olha só, não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Muitos estão pensando que Jesus está demorando para vir. A Emanuele, minha filha, ela tem 5 anos. E toda a oração dela, ela tem pedido para que Deus ele acabe com o corona. Obrigado por ter nos salvado do pecado, e venha logo nos buscar. E esses dias ela terminou a oração dela, ela falou sobre isso. Tem dia que ela fala para Deus tomar cuidado quando for levar a gente para o céu. Senhor, toma cuidado quando for levar a gente para o céu, para a gente não cair. E aí esses dias, semana passada, ela falou, Jesus está demorando para vir. E eu fiquei pensando, não falei nada para ela. Mas eu fiquei pensando, puxa, ela só está esperando há 5 anos. Eu estou esperando, vou fazer 44 anos de espera. Quantos anos você está esperando para Jesus voltar? 31, 20, 19, 80? Quanto tempo você está esperando? E a gente acha que ele está demorando. Mas olha o que o texto diz, não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que Jesus não voltou até hoje? Porque você ainda não faz parte da genealogia de Jesus. Ele quer escrever a sua história com a história dele. Ele quer escrever a sua história de pecado, de dor, de sofrimento, de angústia na história dele. Porque quando você estiver inserido na história de Jesus, na vida de Jesus, milagres vão acontecer na sua vida, na sua família. Você será uma nova criatura. Você será transformado pelo poder de Deus. É por isso que Jesus não veio ainda. Porque ele está dando oportunidade de você, que ainda não aceitou Jesus, que não teve a sua história ligada à história de Jesus, você o aceite e se prepare para encontrá-lo quando ele vier com poder e grande glória. E o último texto que eu quero ler com vocês é um texto que possivelmente na próxima semana eu vou estar voltando nele, mas é o texto do Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. E diz assim, você conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O Senhor não quer que você seja destruído no lago de fogo. O Senhor não quer que você sofra, mas Ele quer que você tenha os seus fardos renovados. Ele quer que você tenha os seus fardos tirados das suas costas. Ele quer que você descanse nele. Ele quer que você saiba que Ele é bondoso, está te dando oportunidade de salvação. Ele quer que você creia nele. Ele quer escrever a sua história na genealogia dele. Querido, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de ter a sua história escrita junta com a história de Jesus. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Tem um hino que nós cantamos na Igreja Adventista que diz assim: amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Jesus quer salvar você hoje. Ele quer lhe dar paz. Ele quer lhe dar perdão. Ele quer lhe dar salvação. Mas pastor, o senhor não me conhece. O senhor não conhece a minha história. Sim, eu não conheço a sua história, mas eu conheço a história de Jacó. Eu conheço a história de Raabe, eu conheço a história de Tamar, eu conheço a história de Ruth, eu conheço a história de Manassés. E se Deus pôde salvá-los, se Deus pôde incluir eles na genealogia de Jesus, Ele pode incluir você também. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de termos surpresa e alegria no céu, porque um pecador se arrependeu. Hoje é o dia de você ter um encontro com Cristo Jesus. Não deixe passar essa oportunidade. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tenha um encontro com Ele. Se você de repente precisar de ajuda para estudar a palavra de Deus, fazer um estudo bíblico, coloca nos comentários: pastor, eu quero estudar a Bíblia. E eu vou providenciar alguém para te dar estudo. Pastor, eu quero me preparar para o batismo. E eu vou providenciar alguém para te ajudar nesse preparo. E pode ser eu também. Querido, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de ter o seu nome escrito no livro da vida. Hoje é dia de você ter a sua história escrita junto com a história de Jesus. Se esse é o teu desejo, se é o desejo do teu coração ter a sua história escrita junto com a história de Jesus, eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque apesar de sermos fracos, de sermos falhos, de sermos pecadores, é o teu desejo escrever a tua história junto com a nossa, escrever a nossa história junto com a tua. Pai querido, estamos aqui porque queremos aceitar. Queremos fazer parte da tua história, Senhor. Queremos fazer parte, Senhor, do teu povo. Queremos fazer parte, Senhor, desse grande momento que será quando tu vieres com poder e grande glória. Temos um monte de coisa para resolver, mas nos ajude, Senhor, através do Deus Espírito Santo, a resolver esses problemas, descansar em Ti, crer na Tua salvação, sabendo que o Senhor não está demorando, mas está me dando essa oportunidade. E hoje, Senhor, essa oportunidade. Hoje eu quero Te aceitar como Senhor e Salvador. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos. Toma, Senhor, a cada um dos Teus filhos que está acompanhando essa live. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Meu querido, até a próxima live. Eu estou saindo daqui, estou indo lá para a Semana de Oração Jovem. O link está na descrição. Nos encontramos lá. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.